Boa tarde a todos, obrigada por estarem conectados para assistir este seminário online. Meu nome é Ariadne Santos, sou analista de mobilidade ativa do WRI Brasil e moderadora do seminário de hoje. O WRI Brasil e a Frente Nacional de Prefeitos apresentam uma série de seminários online Ruas Completas, para apoiar profissionais de diversas áreas a colocar os princípios das ruas completas em ação. Uma vez por mês, os seminários irão explorar um novo tema relacionado à construção de ruas mais seguras, saudáveis e equânimes. Neste segundo seminário, iremos abordar possíveis formas de financiamento de intervenções urbanas, para que as ruas completas virem realidade nas cidades brasileiras. Para aqueles que desejarem assistir o primeiro seminário desta série, que abordou conceitos e benefícios de ruas completas, ele está disponível na íntegra, na aba Eventos do site wribrasil.org.br. O Henrique Evers, gerente de desenvolvimento urbano do WRI, será nosso primeiro palestrante. Ele vai apresentar as potenciais formas de financiar e de mobilizar recursos para investimentos em ruas completas nas cidades brasileiras. E a segunda apresentação será feita pela Gislaine Pereira, professora doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná. Ela vai trazer a experiência e bem-sucedida de Maringá no uso do instrumento de captura de mais-valias urbanas, também denominada contribuição de melhoria. Antes da gente iniciar esse seminário, eu queria avisar a todos que ao final teremos uma sessão de perguntas e respostas. Caso vocês tenham alguma pergunta, por favor, escrevam no painel à direita. Tem um campo destinado a perguntas. As perguntas vão ser selecionadas e respondidas ao final das duas apresentações. Por favor, indiquem se a pergunta for destinada para um dos palestrantes especificamente. Desejo a todos um ótimo seminário e passo agora a palavra para o Henrique. Obrigado, Ariadne. Boa tarde a todos. Então, como a Ariadne acabou de explicar, eu vou falar um pouco sobre como financiar as ruas completas. Antes de mais nada, eu queria recapitular um pouco do que foi falado no primeiro webinar, um mês atrás, e colocar todos na mesma página sobre esse conceito de ruas completas. Na verdade, não vou entrar nos pormenores do conceito do design, mas quero reforçar que quando a gente fala de ruas completas, a gente está falando nada mais do que repensar o desenho urbano, repensar o desenho das nossas ruas, colocando as pessoas como protagonistas, em primeiro lugar, nessa forma de desenho. E hoje a gente vai discutir um pouco como financiar intervenções urbanas que repensem esse desenho, que coloquem as pessoas como protagonistas no uso do espaço público das cidades. Então, quando a gente fala nessas intervenções que tratam desse conceito de ruas completas, a gente está falando em transformar um conceito em realidade. Isso pode ser feito de várias formas. Então, o que eu apresento aqui primeiro, e antes de mais nada, é para a gente entender um pouco as diferentes dimensões das intervenções de ruas completas que a gente pode ter. A gente pode ir desde, como se vê mais à esquerda, um projeto de demonstração que dura de um dia a uma semana, praticamente um evento, até projetos piloto que duram cerca de um ano ou mais de um ano, até que a gente chegue a projetos definitivos, com obras que vão durar aí décadas. Então, cada intervenção dessas vai ter um tipo de esforço, do ponto de vista financeiro, diferente, né? E essas formas de implementação são uma forma também estratégica de testar o projeto e coletar informações e adaptar ele, que a gente também tem tratado dessa temática chamando de urbanismo tático, né? Essas diferentes formas de implementar. E a gente entendendo que tem essas diferentes dimensões da intervenção, a gente também tem que pensar que tem diferentes dinheiros, né? Essas intervenções vão ter custos distintos, podendo ir de algo muito barato até algo mais caro. Então, pensando assim, uma fase intermediária, por exemplo, ela vai tratar de colocar sinalização, mobiliário urbano, o que é relativamente barato. Mas uma rua completa ela pode também tratar da infraestrutura básica, alargamento de calçadas, pavimentação, trocar os postes de iluminação, que vai trazer um custo um pouco mais alto. Ou então ela pode tratar da infraestrutura completa, fazer uma transformação muito mais radical nesse espaço, pode mexer no saneamento, incluir aterramento de fios, incluir questões de tecnologia, como smart grids, ou até mesmo um corredor de ônibus. E tudo isso vai ter custos contínuos e embutidos de operação e manutenção. Então, também para a gente não esquecer que, além do que a gente precisa financiar para colocar isso em prática, a gente precisa manter e operar esse espaço.
Então, só exemplificando uma intervenção definitiva, como no caso dessa foto do BRT de Belo Horizonte, a gente tem um corredor de ônibus e tem essa transformação da via, mas também intervenções intermediárias, como é o caso da rua Joel Carlos Borges, onde a gente trabalhou lá em São Paulo, que envolveu uma pintura de sinalização, alguns balizadores, uma intervenção muito mais barata e mais rápida de implementar, mas que tem por trás a mesma ideia, o mesmo conceito. Então, para a gente pensar um pouco, né, como financiar, a gente tem que entender que uma intervenção, um investimento em uma rua completa, ela pode até ter um investimento baixo, como projeto isolado, e isso torna predominantemente esse tipo de intervenção coberto por recursos do Tesouro Municipal, recursos próprios do setor público, e que tem possibilidades de receita direta muito limitadas. Então, operar e manter uma rua completa não é necessariamente um negócio que vai gerar receita, que vai se retroalimentar. Então, isso faz com que a coisa fique muito contida no setor público. Eu vou apresentar aqui as alternativas de financiar uma rua completa a partir da visão do setor público. É importante deixar isso claro. Mas como exemplo, para a gente pensar, existe essa barreira, essa limitação em termos de gerar receita e o custo como projeto isolado, mas é um investimento que se justifica. Esse é um caso nos Estados Unidos, da Lancaster Boulevard. O investimento foi de 11 milhões de dólares. Esse investimento veio via uma agência local de redesenvolvimento, então é um investimento 100% público, mas que no curto prazo gerou aí investimentos da ordem de mais de 100 milhões de dólares, investimentos privados, e quase 300 milhões de dólares em produção econômica total. Ou seja, um investimento de 11 milhões de dólares que alavancou uma movimentação aí de mais de 300 milhões de dólares. Então é um investimento que pode ser predominantemente público, mas que se justifica pelo possível retorno através dos benefícios. Então, dadas algumas barreiras, alguns argumentos, vamos para o que interessa, né? Como financiar, como que a gente vai financiar uma rua completa. E aí eu aponto 4 caminhos principais que vão estruturar aí a nossa conversa. Primeiro caminho é avaliar os projetos com critérios que direcionem esses investimentos, que tenham critérios que tratem do conceito de ruas completas. E isso vai passar por revisar os investimentos atuais, olhar o dinheiro que já existe, o dinheiro que já está sendo investido e direcionar ele para projetos que contemplem essa ideia de cidade para as pessoas. O segundo é acessar o recurso de diferentes fontes, ou seja, trabalhar dentro do município diferentes fontes, diferentes secretarias, diferentes parceiros e diferentes objetivos que podem ser alinhados em um projeto integrado como pode ser uma rua completa. Pode-se usar também o financiamento de forma estratégica. O que quer dizer isso? Aplicar instrumentos de gestão urbana, de gestão da mobilidade, mas que geram receitas. Então, ao mesmo tempo, se faz um desincentivo ao uso do carro, um incentivo ao transporte ativo e se gera uma receita que pode ser investida na infraestrutura. Vou detalhar cada um desses caminhos agora. E construir um programa, que é pensar em grandes transformações, pensar em grandes projetos. Não é necessariamente um problema. Então, a primeira coisa é avaliar os projetos com critérios. O que é isso? Né? Olhar um projeto já existente, trazer a visão do conceito de rua completa e pegar esse investimento, que muitas vezes não vai mudar o tamanho dele, mas torná-lo um projeto mais inclusivo, né? Com um desenho urbano que contemple mais modos de transporte, por exemplo. Então, eu trago aqui alguns casos para vocês dos Estados Unidos também. Em Nova York, por exemplo, se a gente parar para pensar, né, tem o dado que trazem é que em um inverno são gastos 2 bilhões de dólares para tapar buracos. E esse investimento de um inverno em Nova York já é superior ao que a cidade gastou durante 3 anos na rede de ciclovias. Ou seja, se gasta muito dinheiro em menos de um ano para tapar buracos e esse dinheiro seria suficiente para 3 anos de investimentos em ciclovias. O que isso nos dá uma pista, né? Que é possível usar esse dinheiro em projetos um pouco mais integrados. O caso de Colorado Springs, por exemplo, que criou a rede cicloviária readequando os investimentos de recapeamento, de manutenção e de sinalização das vias
e direcionando um pouco para ciclovias isso, né? Vou dar alguns exemplos pontuais, às vezes de ciclovias, de calçadas, mas que na verdade podem compor o projeto de rua completa como um todo. Uma outra cidade na Flórida reavaliou uma lista de projetos e reduziu projetos que eram de alargamento, reduzindo esse alargamento de vias ou evitando ele, o que gerou uma economia de quase 60 milhões de dólares, e agora esse dinheiro está disponível para ser investido em outras infraestruturas. Então é uma mudança de pensamento, uma mudança de visão sobre como devem ser as ruas da cidade, que gera também uma possibilidade de investimento em obras. Na cidade de Richfield, houve uma obra de saneamento, então foi necessário abrir um buraco para colocar uma nova rede de saneamento, e ao se destruir a rua que estava em cima, se pensou justamente em colocar uma rua completa, uma rua com um novo desenho por cima dessa rede. Então, também aproveitando um investimento em saneamento para se fazer uma readequação das vias. Só um pouquinho. Também o segundo caminho, né, é o acesso a recursos de diferentes fontes. Então, essa é uma forma muito inteligente de se buscar recursos para projetos que têm um componente tão integrado como ruas completas. Os projetos de ruas completas, eles podem trazer benefícios de diferentes ordens, da ordem ambiental, da ordem de saúde, para a mobilidade e até para outras coisas que nem às vezes não se enxerga tanto, como educação, turismo, cultura. Então, o recurso para se investir nesse tipo de projeto, como de rua completa, pode vir de secretarias dos transportes, do meio ambiente, da educação, do turismo. Foi o que Nova York fez naquele grande projeto, que já é famoso, em que houveram uma série de mudanças na cidade, como a Times Square fechada, por exemplo. Para investir em todas essas transformações que existiram na cidade, o município buscou recursos que tinham a ver com segurança viária, mas também o programa de rotas seguras para a escola, o programa de trilhas recreativas, que tem a ver com turismo, o programa de aprimoramento do transporte, questão relacionada à qualidade do ar. Todos esses investimentos foram direcionados para o mesmo objetivo, para o mesmo projeto, que no caso buscava aumentar a participação e protagonismo das pessoas no espaço urbano. Então, diferentes secretarias podem contribuir com isso. Uma pequena cidade no Minnesota também usou o programa de rotas seguras das escolas para fazer uma rua completa, para qualificar as calçadas. Ou em Santa Mônica, na Califórnia, que o município usou recursos que eram para projetos de habitação e de desenvolvimento urbano para fazer bairros que incluíam ruas completas. O terceiro caminho é usar estrategicamente o financiamento, aquilo que eu comentei de se usar instrumentos que, ao mesmo tempo que fazem a gestão da mobilidade ou do desenvolvimento urbano, fazem, por exemplo, o desincentivo ao uso do carro, mas também geram um recurso, e esse recurso pode ser direcionado para o investimento. Aqui eu cito alguns exemplos. O fundo de multas, que faz uma fiscalização de uma série de questões, como, por exemplo, velocidade nas vias, que tem um benefício de segurança, e que gera uma receita que é possível de se investir também em infraestrutura que aumente a segurança. A Zona Azul, que são os estacionamentos públicos rotativos, também geram uma maior dificuldade em se usar o automóvel, e os recursos podem ser utilizados para fomentar ou para prover uma infraestrutura mais qualificada para as pessoas caminharem, né, dando a alternativa ao uso do carro. E aí alguns outros exemplos, como o pedágio urbano, taxação do congestionamento, a CID municipal, que é um imposto sobre os combustíveis e que poderia ser utilizado também para se investir em infraestrutura urbana, e os instrumentos de gestão do solo, captura de mais-valias, que tem a ver com a valorização imobiliária. Eu vou dar alguns exemplos agora de como algumas cidades já utilizaram isso para qualificar o espaço público urbano. Fortaleza, por exemplo, anunciou recentemente que vai destinar 100% dos recursos oriundos do estacionamento público rotativo, da Zona Azul, para investir em ciclovias e no sistema de bicicletas compartilhadas. Então, é um instrumento que desincentiva o uso do automóvel, gera também uma forma de investimento em transporte ativo. Na região do Porto Maravilha,
o que foi utilizado foram os CEPACs, que são certificados de potencial construtivo, que geram uma valorização imobiliária em alguns terrenos. Ao se cobrar por isso, se consegue arrecadar recursos para investir em infraestrutura urbana, e no Porto Maravilha esses recursos foram utilizados, em parte, também para a recuperação de algumas vias, de espaços públicos, calçadas, etc. Então, também podem ser utilizados instrumentos de gestão da valorização imobiliária para se investir em infraestrutura urbana. E isso a gente já vê no Brasil acontecendo. E, por último, o quarto caminho é reunir projetos em um único programa. Então, se a gente pensar em pequenos investimentos em ruas completas, isolados, eles podem se tornar mais baratos, mas talvez gerem uma energia muito grande a se despender para conseguir financiar cada um. Ao reunir eles em um único programa, numa estratégia de ruas completas para a cidade, aumenta o custo, mas também aumenta a possibilidade de se conseguir dinheiro para financiar esse programa. Dou um exemplo. Se a gente amarra o projeto de ruas completas a partir de diferentes objetivos, como, por exemplo, objetivos ambientais, a questão da inclusão social, o aumento da atividade física como benefício para a saúde e a qualificação da mobilidade, a gente pode juntar projetos desse tipo através da lente Ruas Completas. Ao juntar eles, cria-se um pacote único para ser financiado. E aí, tendo um pacote único, a gente tem um valor mais alto, mas que permite alavancar um acesso a recursos de agentes financeiros, como, por exemplo, o BNDES, ou o Banco Mundial, a CAF. Aí a gente começa a conseguir conversar com esses agentes que trabalham com empréstimos subsidiados. Aqui eu dou um exemplo do valor médio dos programas para empréstimos internacionais no Brasil, é de 55 milhões de dólares. Então, não adianta a gente falar com esses agentes financeiros falando de projetos de custos muito baixos, né? Porque o custo de transação, o custo para operacionalizar isso já é muito alto. Então, é melhor iniciar a conversa já com um valor grande. Para ter um valor grande, se precisa ter um grande programa. Então, essa é uma outra alternativa, pensar maior em projetos transformadores para a cidade que podem ser financiados por esses grandes agentes. E um exemplo do Massachusetts de pensar grande é um programa estadual que foi feito lá, foi criado um fundo para financiamento em ruas completas, que ele é mais do que apenas financiar as obras e os projetos, né? Ele financia também o treinamento de alguns municípios, ele financia o desenvolvimento de uma política pública de ruas completas, um plano de priorização de investimentos nos projetos, ou seja, aqueles projetos que têm um caráter mais completo recebe financiamento primeiro, e aí também ele financia a construção, a obra em si. E aí isso gerou, inclusive, no estado de Massachusetts, um boom de ruas completas e um investimento em vários projetos ao longo de todo o estado. E uma capacitação técnica das equipes também. E aí, para fazer fechada num exemplo geral, a gente pode pensar num projeto de rua completa em que a gente vai ter diferentes componentes do investimento, ou seja, coisas que geram custo, né? A gente pode pensar no mobiliário urbano, nas ciclovias, na iluminação pública, nas calçadas, na sinalização. Cada isso é um componente do que seria o projeto de rua completa, cada um tem um custo específico. Se a gente for financiar um projeto desse tipo, a gente pode pensar em financiar ele separadamente, por exemplo, pagar ciclovias com contrapartidas por impacto, né? Contrapartidas para empreendimentos. Pode pagar o mobiliário com doação, fazer a sinalização com recursos de recapeamento de sinalização, fazer a parte de iluminação a partir de uma PPP que o município vai fazer de iluminação pública. E qualificar as calçadas com o Fundo de Desenvolvimento Urbano Municipal, caso ele exista. Então, a gente pode pensar em compor com vários pedacinhos. Mas também a gente pode pensar em financiar a obra como um todo, a partir do recurso de uma secretaria, por exemplo, aqui são só sugestões bem simples, né? Mas pegar o recurso de tapa-buraco, de recapeamento, pavimentação de vias para fazer o projeto como um todo. E aí um componente que ficou complicado, por exemplo, o mobiliário urbano, não coube em nenhum desses recursos, pode-se fazer uma outra alternativa, por exemplo, um crowdfunding, juntar diferentes recursos de doações e financiar esse mobiliário. Então, são diferentes formas que a gente pode pensar
em compor o financiamento de um projeto de rua completa. Por fim, o resumo é que mais custo, na verdade, fica a questão, é dificuldade ou oportunidade, né? Nem sempre ser mais caro gera uma maior dificuldade em pagá-lo, né? Então, grandes programas geram também diferentes oportunidades de arrecadar os recursos. Mas a gente pode pensar em financiar a rua completa desde um projeto de uma rua completa, a gente vê ali na esquerda, e aí as possibilidades que a gente tem são o orçamento municipal, as doações, alguns patrocínios pontuais. Se a gente passar uma ideia de projeto de cidade, em que o conceito de rua completa permeia todos os projetos de ruas que vem na cidade, a gente começa a conseguir pensar em trabalhar com orçamentos de outras secretarias, da saúde, da educação, a gente consegue trabalhar com a captura de mais-valia, com instrumentos do plano diretor, com contrapartidas, e até pode pensar em aplicar geração de receitas dentro do projeto. E se a gente pensar num grande programa, aí sim a gente vai conversar com os bancos para empréstimos subsidiados, vai acessar fundos, e inclusive pode acessar investimentos federais. Tudo isso, no fim das contas, passa por uma ideia necessária de uma política pública, de uma mudança de pensamento acerca dos projetos de intervenção urbana que são feitos. Então, trazer essa lente da rua completa, da integração das pessoas em primeiro lugar, como uma diretriz para todos os investimentos da cidade. E a partir daí a gente consegue ter essa conversa desses diferentes caminhos de financiamento que a gente pode ter. Então, como conclusão, é uma boa oportunidade que essas intervenções de ruas completas podem ter um baixo custo, principalmente se a gente falar nas intervenções intermediárias. Ter baixo custo, entretanto, não quer dizer que é mais fácil de pagar. A gente viu que pode acessar outras oportunidades a partir de projetos mais robustos. É essencial ter essa política pública, essa ideia da rua completa como diretriz de desenho para tudo que for financiamento ou obra ou intervenção na cidade. E o alinhamento e a integração é fundamental dentro do município para conseguir financiar as obras de uma forma integrada entre diferentes secretarias, diferentes órgãos e agências dentro do governo. É isso. Muito obrigado. E aí agora, para complementar e aprofundar um pouco numa boa oportunidade que o setor público tem para financiar as obras de rua completa, eu vou passar a palavra para a Gislene Pereira, falar um pouco sobre a contribuição de melhoria. Boa tarde a todos. Agradeço o convite de estar aqui, também a participação de todos aí nessa discussão. O que eu trouxe aqui para nós conversarmos um pouco é sobre o instrumento contribuição de melhoria. E deixa eu ver como é que eu faço aqui. E para começar essa discussão, eu coloco para vocês pensarem um pouco o que significa, né, viver na cidade. E quem que paga por isso, né, quem é que está por trás, né, de tudo que nós temos na nossa cidade. Então, olhando, por exemplo, essa placa de vende esse terreno, né, e outros melhores que esse, o que a gente se pergunta é o que faz um terreno ser melhor, né? Que tipo de melhoria teria esse outro terreno? Quanto vale isso e quem paga? Né? Ou seja, quem é que paga os nossos custos urbanos? Né? E quanto custa viver numa cidade? Aí, nessa discussão, é importante ter claro também o conceito de recuperação da valorização. O Henrique comentou agora há pouco, né, dos instrumentos de recuperação da valorização, da qual a contribuição é um deles, e aí a gente tem que entender o que é isso. Né? Recuperar a valorização significa recuperar uma parte, ou toda a valorização, todo o aumento do valor da terra que foi decorrente de investimentos públicos, infraestrutura, ou então mudanças administrativas, regulação do uso do solo. Isso tem um impacto sobre o valor da terra que esses instrumentos se propõem a recuperar. Entre esses instrumentos está, então, a contribuição de melhoria.
E o que eu vou apresentar aqui na sequência é essa contextualização do instrumento e como ele foi utilizado no município de Maringá, no norte do Paraná. Bom, o que é a contribuição de melhoria? É um tributo cujo fato gerador, ou seja, o que o cria, né, o que o justifica, que tem ocorrido valorização de imóveis provocado por uma ação pública. E tem por objetivo justamente esse conceito que eu apresentei, de devolver ao poder público o valor gasto em realização de obras em que geraram valorização, que foram incorporadas, né, ou apropriadas de maneira privada. O fundamento jurídico desse tributo é que se o poder público, por meio de alguma ação, né, atribui uma vantagem particular a alguém, né, ou ao grupo de pessoas, é justo que esses beneficiados arquem com os custos daquela ação que gerou essa vantagem. Então, esse é o princípio, né? O poder público não pode atribuir alguma vantagem a particulares, né? Isso deve ser socializado. Esse é o princípio, então, jurídico que fundamenta o tributo. E onde que pode ser utilizada e pode se cobrar contribuição de melhoria? Em toda obra pública que gere valorização imobiliária. Então, abertura de ruas, equipamentos públicos, desde uma creche até um aeroporto, obras de saneamento, obras de iluminação, enfim, todas as obras realizadas no território da cidade e que geraram a valorização imobiliária. Aí, rapidamente, para contextualizar, a contribuição de melhoria é um tributo muito antigo, não é recente, não veio agora, né? Desde o ano 1250, já foi cobrado um tributo com essas características na Inglaterra. Depois, 1296 na Itália, 1691 nos Estados Unidos, 1809 na Colômbia, e no Brasil, a primeira cobrança de um tributo semelhante se deu em 1812 na Bahia. Então, o que a gente pode ver é que não é um tributo recém-criado, né? Ele existe a cobrança dele desde 1812 e foi sendo modificado em termos de nome, mas o princípio jurídico que o criou é o mesmo, né? Até 1934, quando finalmente foi institucionalizado dentro da Constituição Federal. E o tributo sofreu algumas transformações, até que em 2001, com o Estatuto da Cidade, ele colocou o tributo como um instrumento justamente para a recuperação da valorização e para garantir a função redistributiva da política urbana. No Brasil, apesar de ser um instrumento um tributo, né, já cobrado, passível de ser cobrado desde 1934, ainda temos poucas referências de exemplos. Então, esse mapa aqui mostra os pontos mais claros são as menores arrecadações, né, e os pontos mais escuros mostram alguns poucos municípios que se destacam ainda hoje. Essa foi uma pesquisa feita no período 2000-2010, que se destacam, então, na cobrança desses instrumentos. Entre eles, aqui temos Campo Grande, Maringá, e mesmo aqui a região de São Paulo e Espírito Santo. Mas o que chama atenção é que a idade do tributo e o pouco conhecimento ou pouca prática da cobrança. No que consiste a contribuição de melhoria e como que ela pode ser cobrada? Ela, sob o ponto de vista de tributo, ela tem dois núcleos básicos, que tem que existir simultaneamente, obra pública e valorização. Se ocorreu uma obra que não gerou valorização, a contribuição não pode ser cobrada. Então, são dois elementos inseparáveis, obras públicas e valorização. Outra característica, ela é cobrada só uma vez, né, sobre uma área limitada e determinável, que é considerada a área de influência de alguma obra, e sobre essa área, a qual se identificou que houve valorização decorrente, né, da implantação de alguma obra, de algum investimento público, então é possível a cobrança. Outra questão também é da transparência que deve ser dada ao processo. O proprietário, né, que deverá pagar a contribuição, tem que ter oportunidade de se manifestar. Por isso que é obrigatória a edição, publicação de um edital que informe
ao contribuinte, ao proprietário, que haverá a cobrança de contribuição de melhoria. Em toda a maioria das práticas de contribuição no país, o entrave está justamente nessa questão do edital. A má formação do edital, a redação incompleta, faltando alguns itens que depois acabam gerando espaços, né, brechas para contestação jurídica da cobrança do tributo, e aí acaba não ocorrendo. Então, é fundamental essa conformação correta do edital, que é uma coisa simples e que evita problemas para frente. Bom, a outra característica também desse tributo é o fato de possuir 2 limites. O que significa? Que o máximo que se pode cobrar de contribuição de melhoria é o custo total da obra, ou parcial, porque você pode fazer por partes, né? A obra vai demorar 5 anos, você pode cobrar o primeiro trecho, o segundo trecho, enfim, mas o limite geral é o custo total. Então, eu não posso cobrar mais do que eu gastei para fazer a obra. O limite individual, que eu não posso cobrar de uma pessoa, é a valorização que ocorreu no imóvel desse proprietário. Então, eu tenho que identificar quanto foi a valorização desse imóvel, e esse é o máximo que eu posso cobrar. Então, eu tenho esses 2 limites, o máximo total, que é o geral, que é o custo da obra, e o individual, que eu posso cobrar de cada um, é a valorização que teve no seu imóvel. Outra característica também é que é uma arrecadação temporária, não é um imposto, né? Não é um IPTU, é temporário exclusivamente sobre aqueles proprietários que foram beneficiados num determinado tempo por uma determinada obra. Outra característica da contribuição no Brasil é que a arrecadação se dá após a conclusão da obra. Em alguns outros países você pode antecipar, aqui no Brasil não, necessariamente a obra tem que estar concluída. E também tem que ter flexibilidade no parcelamento, da mesma maneira como ocorre com o IPTU, né, há uma possibilidade de parcelar. Para se entender um pouco, para aquele, né, o que nós estamos tentando aqui divulgar, é justamente como fazer essa cobrança. Dentro aqui da universidade, eu sou da Universidade Federal do Paraná, temos um grupo que tem trabalhado com justamente a implementação desse tributo, e o que nós temos verificado é que as dificuldades ou a não continuidade da cobrança da contribuição são entraves pequenos, né, de processos administrativos. Até também já aproveito para divulgar que até julho o Ministério das Cidades está divulgando, né, publicando um manual de contribuição, um caderno técnico, né, que é um manual de contribuição de melhoria, com um vídeo que acompanha e tira dúvidas sobre esse processo de cobrança, que aqui nesse programa você pode perceber que vai desde, né, você fazer o projeto técnico da obra. Então, usando um exemplo clássico que é a pavimentação, você tem que ter o projeto daquela obra, quanto vai ser, qual a extensão, quanto vai custar, aí identificar os imóveis que serão afetados por aquela obra, e aí você tem duas modalidades, né, para obras de influência, área de influência longitudinal, como, por exemplo, a pavimentação. Então, você vai identificar a faixa de imóveis afetados diretamente pela obra, e depois aquele outro tipo de obra, como parques, praças, pontes, em que você define um raio de interferência ou de influência da obra, para poder calcular, justamente, identificar quais são os imóveis que serão beneficiados diretamente pela obra. No caso de obra radial, quanto mais próximo a obra mesmo, maior vai ser a parcela, né, do tributo a ser cobrado. Bom, feita a identificação do projeto, a identificação dos imóveis ou proprietários afetados pela obra, né, beneficiados, se faz uma audiência pública para divulgação, no qual se notifica, né, os proprietários e se apresenta de maneira clara qual é como vai ser cobrada essa contribuição, né, esse tributo. Essa audiência pública não necessariamente precisa ser uma audiência no formato legal, mas sim uma reunião pública de informes, né, e discussão, porque sempre o proprietário pode eventualmente contestar, até que se faz, depois, né, dessa reunião pública,
se faz a aprovação de uma lei específica. Então, vou fazer a pavimentação da rua X, eu vou ter uma lei que define, ali vai ser cobrada contribuição de melhoria sobre os tais e tais imóveis e o valor que cada um pagará. Não é feita a publicação do edital, se executa a obra pública, aí sim se lança, finalizada a obra, é feito o lançamento, né, o edital de lançamento do tributo e se envia o documento de arrecadação. Então, esse processo todo, não, a princípio, né, olhando o organograma, isso às vezes as prefeituras falam, eu não tenho estrutura administrativa para isso. Na verdade, é um processo bem simples, né? Já tem disponível um roteiro, uma rotina, junto ao Ministério da Cidade, de que tipo de documentação eu precisaria, como que eu tenho que encaminhar, quem são os responsáveis, o formato mesmo de todos os documentos necessários nesse processo. Bom, para materializar um pouco esse processo de cobrança, mostro aqui para vocês o município de Maringá, Avenida Horácio Racanelo Filho. Maringá é uma cidade do norte do Paraná, que nessa região central aqui passa uma linha de trem, e aqui era um pátio de manobras. Tá? Então, o que aconteceu é que aqui o trem, ele foi feito uma passagem subterrânea, né, uma transposição nesse trecho subterrânea, o que liberou toda essa área da cidade, que era um pátio de manobra, passou de repente a fazer uma área enorme, fazer parte do centro da cidade. Bom, precisava ali fazer a implantação da rua, né, dessa avenida. O que foi feito, então? Um processo de cobrança de contribuição. A prefeitura executou as obras com os financiamentos devidos, executou e depois cobrou de todos os imóveis ao longo, né, dessa via a cobrança de melhoria. Não vou entrar em detalhes da planilha, mas esses números aqui servem para demonstrar que o processo pelo qual a Maringá fez a cobrança, né, a gente sempre tem que fazer uma comparação entre o quanto foi que o imóvel valorizou e quanto foi o custo da obra. E aí sempre cobrar pelo menor valor. Se valorizou mais do que os custos, como eu não posso cobrar mais do que os custos, eu vou cobrar o custo. Se o custo for menor do que a valorização, então eu posso cobrar pela valorização. Então, mostrando aqui nesse exemplo de Maringá, né, o que a gente viu foi uma obra que custou 10 milhões de reais e que a contribuição permitiu recuperar quase a mesma coisa, né? Eu tenho um custo total de 10 milhões e 300 reais e o valor recuperado pela contribuição de melhoria de 10.518, ou seja, praticamente 98% dos custos dessa obra esse custo foi recuperado e devolveu à prefeitura para que ela pudesse entra novamente na receita do município, né, e permite-se fazer obras e expandir obras em outras áreas da cidade. Então, aqui nós temos umas imagens, né, da avenida, né, aqui hoje já está quase totalmente ocupada, ainda tem algumas áreas vazias, mas, na verdade, por aqui passava, né, por essa faixa central da via, passava o trem, que passou a ser subterrâneo, liberou tanto o espaço da via, como as áreas vizinhas, onde era o pátio de manobras. O resultado é a via que nós temos hoje, que foi toda essa infraestrutura paga com arrecadação decorrente da valorização dos imóveis. É claro, eram imóveis localizados, terrenos, né, localizados na área central da cidade, uma área com quase toda a infraestrutura, mas que para que realmente estivessem disponíveis, precisaria implantar a infraestrutura da via. E foi isso que a contribuição de melhoria conseguiu fazer. Então, é um processo que um processo de cobrança relativamente simples, né? O que a gente sempre costuma fazer, o município que cobra IPTU pode tranquilamente cobrar contribuição de melhoria, e todos os municípios, de alguma maneira, cobram IPTU. Então, não há desculpa dizer, não, eu não tenho estrutura administrativa para cobrança de contribuição de melhoria, porque é a mesma estrutura administrativa que se usa para cobrança de IPTU. Né? Tem o exemplo também do município de Rio Negro, aqui no Paraná, que, sob o ponto de vista administrativo, realmente demonstra que essa possibilidade é um funcionário,
né, que trabalha no setor de finanças, né, relativo à questão de IPTU, e que também faz essa cobrança, essa estruturação administrativa para cobrança da contribuição de melhoria. Quando se analisam o tributo de maneira, né, geral, a gente vê que temos que reconhecer para poder avançar, as debilidades e também a potencialidade, né? As debilidades têm a ver com isso que eu acabei de falar, que é as dificuldades técnicas que as prefeituras muitas vezes alegam para não desenvolver o processo de cobrança. Calcular a área afetada pela obra, distribuir os encargos, ou mesmo desconhecimento geral sobre esse processo de cobrança. Quanto isso, é uma questão de capacitação. E, para isso, no Brasil, se pode contar com o Ministério das Cidades, com toda a parte de capacitação técnica nos cursos que se dão online, né? O material que é produzido lá, tem vídeos, quer dizer, essa mal informação que se reconhece existir um pouco no país, pode ser recompensada, né, compensada com esse material de capacitação que o próprio Ministério distribui. Outra questão é desatualização de dados cadastrais, né? Porque se você não tem uma planta de valores atualizadas minimamente conforme a realidade, você pode estar cobrando muito pouco em relação à valorização. Mas quanto a isso também se coloca, antes cobrar menos do que a valorização do que não cobrar nada. Então, sob esse ponto de vista, é claro que quanto mais atualizado tiver o cadastro, mais justa vai ser a cobrança, mas é mais justa sob o ponto de vista administrativo, porque se um cadastro estiver desatualizado, o que vai acontecer é que, no máximo, o proprietário vai pagar pouco, né? Mas é melhor esse pouco do que nada. Há questionamento sobre capacidade de pagamento e população de baixa renda, que é outra alegação também para não se cobrar, isso também se desmonta, porque, na verdade, como qualquer tributo, você só vai pagar se você tiver capacidade contributiva, ou seja, aquelas famílias ou pessoas, proprietários, que não têm como pagar esse tributo, não vão pagar, assim como não pagam nenhum outro por não ter capacidade administrativa. Exigência de disponibilidade prévia de recursos, isso sim, porque a prefeitura vai ter que fazer a obra para depois fazer a cobrança, mas o que também se vê hoje é que muitas instituições financeiras têm colocado a exigência de cobrança de contribuição de melhoria como contrapartida, né? O próprio BID tem feito isso, quer dizer, se você pretende contratar um empréstimo para pavimentação, uma das exigências da instituição é que você recupere esse recurso que você está emprestando, né, a partir da contribuição de melhoria. E dois itens que sob o ponto de vista de debilidade, que é pouca vontade política e não reconhecimento da contribuição como fonte de recursos. Quer dizer, isso se desmonta, por exemplo, com essas atividades de divulgação, e que eu acho que é uma campanha quase nacional que precisaria ter, de valorização desse tributo tão antigo e já existente e de relativamente fácil cobrança. Eu digo relativamente porque depende muito mais de vontade política do que de estrutura administrativa. Sob o ponto de vista de potencialidades, que é o que nos anima, né, a trabalhar com esse tributo, é que ele tem uma trajetória histórica, né, de consolidação. Desde 1934, cada vez cresce mais a conscientização, a percepção, embora ainda a passos lentos, mas acho que recentemente isso tem se fortalecido, da